Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um webinar do Ranhest. Meu nome é Antônio Carlos Soares, eu sou CEO e cofundador da empresa, e hoje nós estamos aqui com a Luísa Signori da Live, e nós vamos conversar. Ela é psicóloga, além de fundadora e empreendedora nesse projeto, e nós vamos conversar sobre uma coisa muito importante que está afetando todas as pessoas, que é o burnout, né? O risco de burnout. E, em particular, a gente vai querer dar um ângulo aqui, que é o papel do gestor dentro deste processo, que o gestor pode fazer tanto para diminuir esse risco, quanto inadvertidamente ele faz e agrava esse risco para a sua equipe. Né? Então, Luísa, é um prazer estar aqui com você. Prazer, Antônio Carlos, muito obrigada pelo convite. É realmente um assunto que pipocou muito, né, com essa pandemia. Lógico que o burnout está aí, né, desde os anos 70 que a gente tem essa nomenclatura e que as pessoas olham com mais atenção para esse tema, mas realmente na pandemia a gente foi quase que obrigado a olhar para a saúde mental, olhar para as emoções, como as pessoas estão se sentindo, como é que elas estão lidando com isso. Então, como psicóloga e como fundadora de uma plataforma de terapia online que cuida da saúde mental da população, e a maior parte dessa população trabalha em empresas ainda, né? Então é realmente um prazer poder estar aqui falando sobre isso com vocês. Legal. Eu acho que no ponto zero, assim, para a gente começar, eu queria colocar todo mundo na mesma página e queria que você falasse um pouco o que é a síndrome de burnout e quais são os sintomas, vamos chamar assim, as características dela. Uhum. Bom, a síndrome de burnout, ela sempre existiu, na verdade, mas na década de entre 50 e 70, ela foi nomeada como síndrome de burnout, e o burnout é realmente queimar por inteiro, né? Quando você chega na sua estafa total. E ela tá ligada, diferente de outra síndrome de ansiedade ou de depressão, porque são sintomas também de burnout, ela está ligada ao ambiente de trabalho. Onde, quando a pessoa sai deste ambiente de trabalho, ou ela muda de ambiente de trabalho, ou ela pega umas férias, ou ela pega um ano sabático, ou enfim, ela sai do ambiente de trabalho, isso desaparece, né? Porque realmente está ligado com a dinâmica laboral, a dinâmica do trabalho. Então, isso é uma coisa importante para a gente saber, e é por isso que as empresas são corresponsáveis com esta síndrome, né? Corresponsável porque a empresa tem a sua responsabilidade, porém o funcionário também tem a responsabilidade dele, né? Então, é realmente uma síndrome ligada ao ambiente de trabalho. E o que acontece? Você falou, eu achei super interessante você colocar que a empresa é corresponsável, e é justamente esse um dos pontos que a gente quer trazer aqui. O que o gestor faz, ou o que existe dentro da cultura da empresa, ou da dinâmica laboral, como você falou, que dispara isso? Bom, primeiro de tudo é que não é só nas empresas, são nos relacionamentos, né? Falta de comunicação. As pessoas não se comunicam, as pessoas não falam sobre sentimentos, as pessoas não falam sobre emoção, só falam só sobre produtividade, sobre lucro, sobre resultados, né? Então, é a mesma coisa que dentro de uma relação familiar, de um casal, por exemplo, você só falar de tarefas domésticas e não falar dos sentimentos do casal. Né? Tô trazendo o casal porque às vezes acaba identificando mais, né, com as pessoas. Então, a gente vem aí de muitos e muitos anos de empresas extremamente rígidas, extremamente focadas no lucro e no resultado, e não de fato no ser humano e nas emoções. A gente não aprendeu a falar sobre emoções, sobre sentimentos, né? Lógico, a empresa é um reflexo da nossa sociedade. Em casa a gente não aprendeu a falar sobre isso. E não é à toa que a gente não tem esse tipo de problema que no mundo do trabalho a gente chama de burnout, mas a gente tem a depressão e a ansiedade nos nossos relacionamentos pessoais, que é você não conseguir se comunicar, você não conseguir satisfazer suas necessidades, você não conseguir se organizar emocionalmente e também de maneira prática, objetiva, né, no dia a dia, as tarefas que você tem que fazer, gestão de tempo. Enfim, então, a gente... É muito importante que as empresas
tenham essa flexibilidade, essa abertura para falar sobre o que estamos sentindo, sobre o que está acontecendo, sobre as emoções, tipo assim, tá difícil para todo mundo, sabe? Mas assim, abrir, às vezes só de falar, eu gosto até de falar para os meus pacientes na terapia, que às vezes só de falar é como se você murchasse uma bexiga. Sai todo o ar, sai toda aquela força que deixa a bexiga enrijecida, sabe? Você tira o ar, fala. Então, assim, ter essa comunicação, esse espaço de comunicação, de você poder falar com o teu chefe, o que você está sentindo, ter essa abertura, às vezes, até de falar, nossa, tá difícil em casa, puta, meu filho tá doente, putz, tive uma briga com a minha esposa. Enfim, deixar os relacionamentos mais pessoais, né? Nós somos pessoas, nós somos seres emocionais. Muitas empresas batem na tecla, né, do racionalismo, somos seres racionais, pensantes de resultado. 20 a 10% é racional. 80, 90% é emoção. E por isso que, por a gente não cuidar da emoção, né, dá o quê? Dá caos, porque a gente finge que a gente que não tá acontecendo, não tá acontecendo, explode, burnout, né? Explodiu o fogo, tomou conta, entendeu? Porque a emoção não é uma coisa que você consegue guardar na caixinha como um documento que você vai olhar isso daqui 30, 40 anos. Se você não olhar para isso, isso vai sair de outra forma, né? E aí sai estresse, perda de cabelo, gastrite, ansiedade. E aí, quando a gente fala de sintomas, né, que você tinha perguntado, tá, mas quais são os sintomas? Os sintomas, primeiro que eles variam de pessoa para pessoa, né? Então pode ser gastrite em uma pessoa, enxaqueca em outra pessoa, perda de cabelo em outra, até falta de apetite ou comer demais, né? E são sintomas muito parecidos com ansiedade, com depressão. Porque, na verdade, o burnout, ele é isso. Ele é uma mistura de depressão com ansiedade, porém do mundo do trabalho, relacionado ao mundo do trabalho, né? E por isso que ele é tão sério. É super interessante você ter iniciado isso justamente com o tema da comunicação, porque a gente teve algumas outras conversas aqui com gestores, com líderes de empresas, etc. E me chamou muito a atenção uma conversa que a gente teve com a Natália Bem-Vidas, que é gestora de uma grande agência de publicidade, e ela trouxe o tema da vulnerabilidade, que é bem isso, do gestor se mostrar vulnerável e reconhecer a vulnerabilidade do time dele. Então, você abre um canal ali, tanto de identificação, de estamos nisso juntos, quanto de reconhecimento da realidade, né? De não colocar tampa nessa panela de pressão e depois esperar o negócio explodir, né? Então, fala assim, de fato, tem hora que está difícil, tem hora que tem que discutir o que está tornando mais difícil aquilo, né? Que hora, onde dói, assim, mais, sabe? O que acontece que te frustra, que faz você engolir seco e depois você tem que elaborar isso sozinho em casa, se conseguir, ou se não, vai ficar lá o monstro dormindo, né? Esperando a hora de se manifestar como uma explosão em alguma situação, né? Então, você ter... E eu acho que em especial nesse momento, acho que o burnout, como você falou, é uma coisa muito antiga, que acontece provavelmente desde sempre. A gente passou a dar um nome e a reconhecer isso a partir de um certo momento, e agora, durante a pandemia, isso se intensifica por questões objetivas também, né? Inclusive porque a gente objetivamente, a gente tem motivos para estar ansioso, seja com a questão de vacinação, seja com se eu vou ter emprego ou não, seja com uma série de razões objetivas que você tem ali dentro, mas você tem também a questão de que, estando todas as pessoas remotas em maior ou menor medida, né, trabalhando de forma híbrida ou de forma totalmente remota, os momentos de contato entre as pessoas se abreviam, né? Então, eu queria saber se do lado, tanto do lado do lado do gestor, pensando que ele está ali com a pessoa online, sei lá, por talvez somando tudo, não sei, 1 hora por dia ou alguma coisa assim com a equipe dele, se tem sintomas que ele ou sinais mais sutis assim que ele pode perceber que está acontecendo com a equipe dele, e do outro lado também da parte da equipe, se tem coisas que as pessoas deveriam observar em relação aos seus pares, em relação ao seu chefe, e como endereçar isso. Queria que você falasse um pouco sobre essa dinâmica, em especial à luz do momento que a gente está vivendo. Tá.
Achei muito interessante você falar sobre a questão da vulnerabilidade, porque é realmente sobre isso. Porque um dos males, né, do ser humano é querer esconder a própria vulnerabilidade. E tem um livro incrível que é da Brené Brown, que é sobre o poder da vulnerabilidade. Ou seja, usar a vulnerabilidade para criar algo muito maior e muito mais poderoso, tanto na nossa vida pessoal quanto na vida empresarial. Então, realmente, através da vulnerabilidade, a gente consegue se conectar com coisas que a gente não estava conseguindo se conectar antes, principalmente com emoções e com sentimentos, os nossos e das outras pessoas, né? E também a gente consegue, através da vulnerabilidade, criar identificação, né? Quando a gente vê uma pessoa, porque o ser humano é empático, né? Apesar de às vezes a gente criar algumas cascas, né? Pela vida ser um pouco às vezes difícil e tal, a gente cria certas cascas, mas nós somos seres humanos empáticos, né? Então, quando a gente vê uma pessoa vulnerável, a gente tende a se conectar com ela, né? Então, por isso que a vulnerabilidade é tão importante, porque ela é uma ferramenta de conexão. E conexões geram, né? Estamos aqui conectados, a internet é uma conexão, se não fosse a internet, o que seria dessa pandemia, né? Se não tivéssemos internet. Então, assim, estar conectado é muito importante. Sobre sinais, assim, existe assim, ainda mais você na sua prática como psicólogo, imagino que você percebe sinais, às vezes a pessoa ainda não elaborou e falou assim, estou estressado, ou deu um nome para aquele sentimento, ou para aquela situação, etc e tal, mas o que você percebe e que as pessoas podem perceber, assim, que são sinais sutis de que tem alguma coisa se formando ali, ou que eventualmente até já está formada, mas não está nominada? Tá. Vamos lá. Acho que o primeiro sintoma de qualquer problema é quebra de padrão. Então, tipo, você tá com o seu funcionário, você já conhece ele há algum tempo, né? Se é um gestor, por isso que é importante a conexão, né? Se é um gestor que ele tá próximo ali, ele sabe que aquele funcionário dele tem um jeito X de funcionar, e aí, de repente, o funcionário começa a agir de um jeito Y. Tem alguma coisa errada aqui. Então, essas mudanças de padrões são um sinal de atenção, né? Tem alguma coisa esquisita aqui. Uma outra coisa que a gente pode ficar atento é excesso de cobrança, de autocobrança, excesso de busca pela perfeição, excesso de autocrítica, ou às vezes de criticar demais os outros, de cobrar a perfeição demais dos outros, porque tudo que a gente cobra dos outros, os outros são espelhos da gente. Né? Se a gente está apontando o dedo lá, tem 3 voltados para a gente. Então, começar a perceber também a relação sistêmica desse funcionário com outros funcionários, né? Como é que está sendo isso? Como é que, se é às vezes um diretor que olha para o gerente, tem que olhar o gerente com os funcionários abaixo do gerente. Como é que ele está lidando com eles? Né? E os pares também, né? E os pares também. Então, assim, a gente tem que aprender a olhar para o sistema. Né? Não, às vezes eu olhar só para uma coisa, eu estava até conversando com um paciente sobre isso hoje, porque se a gente está dentro de uma ilha, a gente não consegue ver a ilha inteira. Às vezes a gente nem sabe que é uma ilha. Você tem que sair, olhar o todo para você perceber que aquilo é uma ilha. Né? Então, realmente, quando você olha para o sistema, e o sistema, as relações, você com os teus pares, você com teus subordinados, seus subordinados com o subordinado deles, enfim, toda a hierarquia e as dinâmicas relacionais, você começa a pescar alguns sintomas, algumas coisas. Você abre a sua visão, você amplia. É lógico que na terapia, o psicólogo ele tem um olhar extremamente apurado, né? Então, tipo, às vezes o psicólogo, o paciente está contando uma história e você tá, tipo, eu brinco que a gente é como se fosse um computador, a gente está transformando isso em outros códigos e escrevendo uma outra coisa. Porque ele está falando em histórias, eu já estou pensando valores, necessidades, sentimentos, emoções. Mas é lógico que isso vem muito com a prática, então dificilmente um gestor conseguiria fazer isso, mas é lógico que há muitos, por exemplo, os cursos que ensinam a fazer isso, né, os cursos de liderança mesmo ensinam a fazer isso, você ter um olhar mais amplo, você ter um olhar mais de gestão mesmo, né? Que a gestão, ela abre, né? O gerir é você realmente abrir, olhar para o todo, olhar para todo o sistema. E aí você vai ficando mais sensível, né, a algumas coisas. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, eu acho que sim. E aí eu queria
completar essa pergunta com o outro lado dela, que é, e tem que cuidados a pessoa pode ter com ela mesma e com as outras pessoas, vamos dizer, os seus colegas de trabalho, chefes, subordinados, etc., para cuidar de si mesmo e evitar entrar numa situação que chegue até um burnout? Ao burnout. Bom, parece clichê, né, o que eu vou falar, mas é porque, gente, é tão simples que se as pessoas seguissem, dormir cedo, né, assim, ter um bom tempo. Se você acorda às 5 horas da manhã, você vai dormir às 2, né? Então, assim, será que seu corpo descansa bem? Né? Porque o burnout, se ele é uma exaustão, logo contraponto é descanso. Será que você está descansando bem? Né? E aí, só que aí às vezes o burnout acaba criando um ciclo que é você ficar tão ansioso que você não consegue nem dormir, daí as pessoas têm que ir para medicação, né? Mas assim, você ter um sono regular, horas suficientes. Lógico que cada corpo é um corpo, né? Mas você tem que também conhecer teu corpo. Tem gente que realmente dorme 5 horas e tá show de bola, né? Mas então, entender o teu corpo, ver o quanto que você precisa dormir e se organizar com isso. Alimentação. Gente, alimentação saudável, alimentação periódica, procurar um bom nutricionista para ver se você realmente está comendo o que você deveria comer, né? Muitas vezes a gente quer tantas fórmulas prontas que a gente segue lá a blogueira, segue lá o blog, segue lá o fulano de tal e acaba comendo uma alimentação que nem é para tuas necessidades reais, né? Então, a gente precisa se alimentar bem. O alimento é uma parte da energia do corpo, né? Que é lógico que eu tô falando um clichê, porque a maioria das pessoas sabem disso, né? Mas pergunta se alguém faz. Poucas pessoas, de fato, fazem, né? Então, assim, ter um bom sono, uma alimentação saudável. Tô falando ainda não de uma parte psicológica, né? Exercício físico. De novo, é um clichê, mas é necessário. Por quê? O estresse, ele gera uma série de hormônios no nosso corpo, como se fossem hormônios tóxicos. Numa dosagem baixa, né? Você ter uma estresse ou outra, uma coisa normal, nós ficamos estressados, nós ficamos ansiosos. A questão é o tempo que o seu corpo está sendo regado com esse hormônio do estresse, né? A frequência disso. Então, o seu corpo vai sendo envenenado. E o que combate muitas vezes esse hormônio do estresse é a atividade física, porque a atividade física, através da respiração, daí pode ser uma atividade física ou até uma meditação, porque as duas trabalham com respiração, né? Quase como se a oxigenação e outros hormônios que liberam a gente ao fazer atividade física ou uma meditação, ou às vezes até algum hobby que te preencha disso, mas é bom ter essa questão da respiração, por isso que eu dei esses dois exemplos. É como se fosse limpando, né? Como se fosse neutralizando esses hormônios que são mais tóxicos, que são causados pelo estresse. E aí é uma conta básica. Se você tem aqui um nível hormonal do estresse, que é negativo, que é tóxico, e aí você vai fazendo atividades físicas, se alimentando bem, dormindo bem, chega uma hora que ele equilibra, tá neutro. Agora, se você continua, você concorda que daí desregula a balança para o positivo? Então, assim, a sua balança, ela tá onde? Você faz mais atividades, dá mais atenção, se foca mais em coisas que elevam o teu estresse ou em coisas que neutralizam e melhoram? Muito legal. Né? É o óbvio, mas dizem que só os gênios enxergam o óbvio, né? Uhum. Então, esse é o momento de pensar com carinho sobre essas coisas, né? E eu queria subir a lente agora, Luísa, e eu acho que a gente talvez até vai entrar aqui numa seara que a gente vai estar mais próximo até do trabalho da Lívia agora, que a gente falou um pouco do indivíduo, falou um pouco da relação com o gestor e do gestor com a sua equipe, mas, em certa medida, a própria empresa também é responsável por isso, não só pela cultura, mas pela cultura que ela permite que surja, de certa forma, incentiva, mas também porque ela tem instrumentos à sua disposição para lidar com isso, seja o próprio sistema de incentivos da empresa, sejam outras atividades. E eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, sobre o papel da
empresa, vamos dizer assim, seja do RH da empresa ou da autogestão da empresa, na produção e administração de um ambiente saudável de trabalho. Uhum. Bom, para a gente pensar num ambiente de trabalho que ele é saudável, a gente precisa pensar em quais são as ferramentas, em quais são, né, as estratégias que a empresa vai usar para conseguir isso. Então, por exemplo, a Lívia ela trabalha com empresas que sofrem com um número grande de pessoas com burnout, né? E aí, como é que a gente consegue identificar? Que de fato é o nosso primeiro passo, o diagnóstico. Muitas vezes a empresa quer levar psicoterapia para os seus funcionários. Só que ela vai lá, bom, ela já provavelmente já paga, né, um plano de saúde, onde tem ali o psicólogo, mas às vezes não incentiva, não mostra exatamente como isso, o funcionário também não gosta muito da parte de fazer terapia, porque também não incentiva. E aí, mas às vezes a empresa fala, não, então o plano de saúde não está resolvendo, vamos contratar uma empresa, uma plataforma de terapia e vamos disponibilizar terapia para todo mundo. Tá, só que cadê a base disso? Né? Primeiro assim, você nem sabe quem é da tua equipe, dos teus 5.000 funcionários que de fato estão precisando de terapia. Você não sabe a necessidade de cada um. Não adianta você dar chocolate para quem quer comer maçã. Né? Então, assim, você precisa entender a necessidade dos teus funcionários. E para a gente entender a necessidade dos teus funcionários, a gente faz um diagnóstico. Então, a Liv, ela aplica um teste em todos os funcionários, né? Para a gente ver, primeiro, o nível de estresse desses colaboradores. Tem gente que nem vai estar estressado. Por que você vai gastar seu dinheiro dando terapia para uma pessoa dessa, sendo que você poderia investir em quem realmente precisa? Né? E muitas vezes as empresas elas têm, não é um budget limitado, né, para cuidar de saúde mental das empresas, né, das pessoas. Então, a gente faz esse diagnóstico justamente para a empresa poder realocar os seus investimentos de maneira mais certeira, né? Então, aí a gente aplica um teste de estresse para medir o nível de estresse de todos os colaboradores, para a gente ver os que estão com alto nível de estresse, a gente recomenda a terapia individual, porque, como eu disse, a empresa é corresponsável, mas o funcionário também é responsável, então ele também vai precisar fazer uma terapia, entender o que está acontecendo, né? E então a gente indica a terapia tradicional, individual, para os funcionários que estão com alto nível de estresse. Para aqueles funcionários que deram um estresse mediano, mas indo um pouquinho para um nível acima, a gente recomenda a nossa terapia com metodologia, que seria, por ela ser uma metodologia, ela tem 10 sessões, e ela é mais focada, né? Ela tem começo, meio e fim, então ela é mais focada, não é uma terapia muito profunda, que vai entrar em um monte de questões e que muitas vezes não tem tempo para terminar, né? E aí, para as pessoas que estão com nível baixo, né, ou médio, baixo, baixo, médio, baixo, a gente recomenda terapias em grupo, né, ou o plantão psicológico, coisas onde a empresa vai poder, as pessoas não, mesmo as que estão saudáveis, vão poder ali ter um amparo, né, porque a gente também não está saudável 100% do tempo, então vamos também cuidar dessa tua população que está saudável, né, porque ela está saudável que você vai esquecer dela, né, então a gente coloca um psicólogo para fazer reuniões em grupo, só para as pessoas falar do sentimento, o que estão sentindo, é só você falar ali o que você está sentindo, como foi seu dia, já deu aquela aliviada, né, naquela pressão, e você já pode continuar tocando suas coisas. E além de a gente oferecer, então, produtos e serviços para os indivíduos, para os funcionários, a gente oferece também, daí a parte da empresa, né, além da empresa, lógico, ter que ter o budget para poder arcar com isso, a empresa também vai ter que olhar para a dinâmica dela, né? E aí, a dinâmica dela, a gente oferece constelação organizacional. Não sei se você conhece, já ouviu falar de constelação. Quer dizer, na verdade, eu até já ouvi falar, mas eu nunca me aprofundei muito. Então, se você quiser dar uma geral para colocar Porque eu todo mundo imagino na que mesma deva ser uma página, eu dúvida que agradeço. vai surgir. A constelação empresarial, ela vem da constelação sistêmica que a gente utiliza na terapia individual, né? Só que a constelação, ela serve para a gente olhar o sistema de fora, para fazer aquela metáfora da ilha. Porque a gente coloca uma situação, coloca pessoas para representar aquela situação,
E, por exemplo, e aí a gente faz isso geralmente com altos cargos, diretores, CEOs, né? Porque não adianta você querer fazer com um analista, sendo que ele não vai ter poder de mudança, né? Tem que começar da hierarquia lá em cima, né? Porque a partir do momento que você muda a mentalidade de um CEO ou de um diretor, é um efeito cascata, né? Então, as constelações, elas são feitas para o alto cargo, onde o gestor, o diretor, o CEO, ele vai poder ver aquele problema de fora, né? Ver as emoções, ver as comunicações, as dinâmicas, tudo que está acontecendo, e aí gera insights, né? Daí a gente aprofunda nisso. Então, a gente oferece essa constelação organizacional e a gente oferece também um método de alta performance para os gestores aprenderem a ser gestores. Basicamente, assim, gestores humanos. Eu sei que a maioria dos gestores aí, né, tem cursos de gestão, da parte prática, né, da parte física, mas aprender a ser gestor no sentido de aprender a se comunicar com o seu funcionário, aprender a falar de sentimentos. A gente aplica uma série de testes, tanto no gestor quanto na equipe desse gestor, para a gente mudar aquela dinâmica, né? E aí a gente sugere as metodologias de alta performance, porque quando a gente aplica os testes de estresse, a gente aplica por departamento. Então, a gente consegue ver o departamento que está sofrendo com mais pessoas com estresse. Aí você olha, pô, departamento de marketing, tem 10 pessoas, 5 estão com burnout, estão com estresse alto, né? Então, vamos ver o que está rolando nessa dinâmica com esse gestor aí? Às vezes você olha para o departamento de TI, por exemplo, de 10 pessoas, 2 estão com estresse alto. Fala, talvez não seja tanto o departamento, né? Então, a gente consegue olhar tanto para as pessoas que têm o estresse alto, quanto para os departamentos que estão com estresse altos, e aí conseguir direcionar de acordo com as necessidades. Gente, focar em necessidade, e é uma coisa que a gente trabalha em uma das ferramentas com o gestor, que é entender a necessidade de cada funcionário da sua equipe. Às vezes a pessoa ela tem uma necessidade X e ela está sendo colocada para fazer atividade Y e aquilo não está dando resultado, não está dando benefício emocional. Né? Então a gente tem que entender a necessidade desse funcionário, tem que entender qual o perfil comportamental desse funcionário. Será que o que ele está fazendo retroalimenta ele de prazer, de tipo, puta, eu gosto mesmo de fazer isso e tal. Então, você tem que entender a necessidade do teu funcionário para você dar para ele o que ele quer, né? Muito legal. Eu gostei muito do momento, Luísa, em que você falou dessas dinâmicas entre departamentos, etc., que eventualmente você pode ter a direção da empresa inadvertidamente promovendo um estresse, uma condição propícia para o surgimento do estresse dentro de um departamento de forma sistêmica, pela forma como a empresa está estruturada e pela carga de trabalho que as diferentes áreas têm dentro da empresa, porque à medida que as coisas vão mudando, e a pandemia, obviamente, trouxe uma mudança de padrão em relação à forma como os produtos e serviços da empresa são consumidos pelo mercado, então é possível, perfeitamente possível, que alguma área tenha ficado estrangulada ou tenha tido uma mudança de perfil de demanda em que uma área que não era gargalo se tornou gargalo dentro desse processo. E eu achei até interessante porque, de certa forma, a gente faz a mesma coisa, porque dentro do Honeyt, o que a gente inclusive lançou uma funcionalidade muito grande recentemente, que a gente chama de Gantt Capacity, que na verdade é o reconhecimento e a ferramenta para que a pessoa, né, o gestor, principalmente, consiga distribuir as tarefas de acordo com a disponibilidade da sua equipe. Então, você nem abandona ninguém, porque você está em trabalho remoto e não está vendo que aquela pessoa está sem fazer nada. Então, você monta ou discute, negocia o que vai ser entregue ao longo dos próximos dias e também não sobrecarrega ninguém, porque aquele cara é muito bom para fazer isso, você sai jogando tudo em cima daquele cara, sem perceber que esse cara, eventualmente, passou a ter uma jornada de trabalho de 10, 11, 12, 16 horas, e esse cara vai ter um problema Vai porque sério, não né? somos máquinas, né? Exatamente. Não somos máquinas. E eu acho que essa questão eu me lembro de já ter discutido isso com psicólogos,
que assim, tem uma diferença muito grande entre você estar triste, quando você tem motivo para estar triste, e de forma contínua, independente das condições que se colocam para você, né? Então, se, por exemplo, você teve vamos dizer, você teve um falecimento da família, você está muito triste com isso é absolutamente normal, talvez um sinal, inclusive, de saúde mental, Claro, né? com certeza. As Contato emoções com a estão aí para serem realidade. sentidas. Exatamente, vai viver todas as fases da elaboração Desse desse luto. evento, etc, etc. E tal, e completamente diferente de as coisas estão indo bem, etc e tal, e não tem nenhum motivo para isso, mas eu estou numa tristeza perpétua, que isso talvez seja um sinal até de depressão ou de outras condições psicológicas. E então o estar triste ele pode ser uma coisa, ele pode ter motivo ou pode não ter, não é nem questão de ter motivo ou não ter motivo, ele pode estar em dinâmicas completamente diferentes, né? E da mesma forma, essa questão do burnout, eu acho que ela tem também a maneira como a pessoa lida com aquilo, a empresa utiliza, e o gestor utiliza a comunicação violenta, não orienta o que pode ser feito, não expõe vulnerabilidade, exige que todo mundo se mostre com uma face que não é humana, etc. Isso E já esse está todos ultrapassado, né? exatamente. Eu acho que, inclusive, empresas que são famosas por isso, hoje em dia, têm grande dificuldade de contratação e de evolução, por conta de ter, inclusive, forjado essa imagem no mercado. E, por outro lado, a gente tem essa questão objetiva, que é, sim, às vezes tem mesmo, às vezes você está vivendo um momento em que você tem uma carga de trabalho, que por um gargalo que surgiu, ou por uma condição que se colocou dentro do mercado, você tem, sim, um motivo para estar ansioso, para estar estressado, para estar, que não tem a ver propriamente com a maneira como você vive isso subjetivamente, mas objetivamente as condições estão desfavoráveis. E é nesse ponto em que a gente vai terminar ajudando o gestor a identificar que objetivamente existe uma condição ali que precisa ser contornada. É, e eu brinco muito falando assim de que o caos ele não tem problema desde que ele não seja um método. Né? Você passar Sim. por um momento em que você está triste porque uma pessoa faleceu, ou Faz por parte da vida. um momento em que a gente está, duas pessoas tiveram que ser afastadas eventualmente, até por Covid, do trabalho, e você teve que pegar aquilo, e aquilo virou uma maluquice completa, e você tem que segurar aquela onda uma semana, é uma coisa. Outra coisa de forma como essa é a forma de trabalho, aí você está construindo um grave problema. Exatamente, exatamente. Ter períodos de estresse, períodos de ansiedade, períodos de tristeza, é normal, né? Não estamos toda a parte do tempo felizes, alegres e saltitantes, né? O problema, e também você vê, por exemplo, uma pessoa que ela não fica triste nunca. Ela nunca tá triste. Nunca tá triste, nunca tem medo. Também Estranho, não é um né? sinal de Ela não tá saúde mental, querendo. né? Ela não tá querendo ver alguma coisa. As emoções estão ali para ser sentidas, né? E a gente tem 5 emoções básicas, que é a raiva, a tristeza, o medo, a alegria e uma que a gente chama que é meio de tipo asco, assim, um nojo, tipo, sabe? A aversão. Para quem nunca assistiu, esse filme é maravilhoso. É um desenho, mas é maravilhoso, que é o Divertidamente. Se você já viu, se você tem filhos ou já teve oportunidade de ver esse filme ele explica muito sobre como funciona a nossa parte cerebral, como funcionam as nossas emoções. E a gente precisa, eu vejo muitos executivos investindo em MBA, inglês, línguas, e tchararararararará. Faz um curso de inteligência emocional, não sabe nomear emoção, não sabe falar sobre sentimentos, sobre necessidades, nunca fez um processo de autoconhecimento. Gente, século XXI, né? A gente precisa cuidar disso. Né? E as empresas que não estão cuidando disso e as pessoas que não estão cuidando disso estão ficando para trás e estão explodindo. A pandemia deixou isso muito claro. É verdade. As pessoas e as empresas que tinham mais saúde mental passaram muito mais fácil por essa pandemia. Exatamente. E agora a gente tem, talvez isso está embutido dentro da cultura da empresa, a cultura da empresa
suportar um ambiente de trabalho sustentável, no melhor sentido da palavra, talvez seja um diferencial competitivo agora e sob todas as outras situações de crise que, infelizmente, você pode ter certeza que vão aparecer, sejam... Com certeza, vão Né? aparecer. Legal. Luísa, a gente está chegando ao fim do nosso tempo aqui. Eu queria duas coisas. Eu queria, primeiro, que você dissesse suas palavras finais, assim, o que é que você realmente gostaria. Falar assim, ó, se você que está vendo esse webinar aqui tiver que sair com uma coisa na cabeça, sai com isso. E a outra coisa, eu queria que você falasse um pouco como é que o pessoal entra em contato com você e mantém essa conversa viva. Tá, muito bom. Bom, acho que assim, a mensagem final que eu quero deixar, tanto para as pessoas como para as empresas, né? Tudo bem que as empresas são feitas de pessoas, mas invistam em inteligência emocional e autoconhecimento. É sério, gente. Isso vai te levar mais longe que teu MBA, que teu curso de chinês, de mandarim. Invistam, porque assim, com a inteligência emocional e com o autoconhecimento, você consegue driblar todos os obstáculos e todas as crises. Não, se tiver que fazer um curso de inglês, ótimo. Se tiver que ser um MBA, ótimo. Se tiver que se reinventar e fazer uma outra coisa, ótimo. Você vai estar com o teu também, né, pensando daí na parte emocional e na parte física, então invista numa boa alimentação, invista em atividade física, por quê? Você é um ser humano completo. E é esse ser humano aqui que é feito de corpo e mente que vai lidar com os desafios do dia a dia. E aí as ferramentas que você vai ter que usar para lidar com esses desafios, que é sair do emprego, ficar no emprego, fazer um curso, mudar, são ferramentas e são coisas que você vai lidando ao longo da vida e que você vai lidar muito melhor se você já tiver noção de inteligência emocional e um autoconhecimento. Muito legal. Então, é isso aí. Inteligência emocional é vantagem competitiva, né? Com certeza. Para a vida. Muito. Se você não está numa empresa, se você é dono de casa, se você... Não importa. É vantagem competitiva para a vida. Então, a gente tem que aprender a cuidar das nossas emoções. Papo de psicólogo, né? Mas tudo bem. Eu acho que nunca foi tão adequado esse papo e essa valorização, essa percepção em relação a esses aspectos que às vezes a gente vai deixando de lado e vai priorizando outras coisas, e quando a água sobe, a gente percebe, né? Eu falo muito que uma coisa que crise faz muito bem é ajudar as pessoas a reorganizar os seus valores. Né? Então, se esse assunto está surgindo agora, onde as pessoas estão deixando de lado o que não é importante, pensando no que é essencial, e isso está surgindo, está sendo valorizado, é uma coisa para se olhar com carinho. Com E não certeza. se esqueça quando a água baixar, né? Tomara que baixe, que seja rápido, mas... É que tem gente que, agora, nesse momento de pandemia, muitas pessoas, de fato, sentiram na pele o que é você não ter saúde emocional, né? É igual quando uma pessoa ela fica mais velha e ela sente que eu devia ter feito musculação desde os meus 20 anos para me fortalecer aqui fisicamente, agora eu tô com 50 anos, cheio de dor nas costas, dor nos joelhos. Então, às vezes, a pessoa ela só se toca quando o problema já tá ali. Então, assim, a nossa sociedade tem dificuldade de fazer o preventivo antes da bomba estourar, né? Então, aí é um convite para a gente realmente se cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo antes que a bomba estoure, né? Muito legal. Sabe, meu pai é cardiologista e ele costuma dizer, olha, é muito fácil prever a saúde que a pessoa vai ter com 70 anos. É a saúde que ela planejou ter quando tinha 50. Então, é isso. Assim, se você quiser saber como é que você vai estar daqui a um ano, é o resultado do que você está fazendo agora. Né? Exatamente, Então, se você exatamente. cuidar disso agora, talvez você tenha bons resultados mais para frente. Exatamente. Se você planta milho, não tem como você colher feijão, né? Então, assim, a gente tem que ter essa noção. E para quem quiser entrar em contato com a Live, tanto para fazer a terapia individual ou até de casal, que a gente também oferece, o site é www.livepsicologia.com.br. Lá tem todos os nossos meios de contato, até mesmo para as empresas que ficaram interessadas na nossa metodologia empresarial para cuidar desses funcionários, dessa cultura empresarial em relação ao burnout.
Muito legal. Luiz, então, super obrigado pela sua presença. Foi um prazer, uma conversa super estimulante. Eu que agradeço. A todos, então, muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou, nos siga nas redes, ative as notificações, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Então é isso aí. Valeu. Obrigado, Luísa.